Paz e luz. Vamos continuar na leitura do livro de Gênesis, capítulo a capítulo, versículo a versículo, lendo e explicando o sentido, mostrando aquilo que o Senhor possa nos mostrar, segundo a teologia, as leis, da exegese bíblica. Então vamos para o capítulo 14 do livro de Gênesis. Guerra de 4 reis contra 5. Sucedeu que naquele tempo, que Anrafael, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinape, rei de Adamar, contra Simeber, rei de Zeboim, e contra o rei Belá, este é Zoar. Todos estes se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Morto, mostrando que o Mar Morto ficava a localização de Sodoma e Gomorra, ou próximo a Sodoma e Gomorra. Diz assim: todos eles se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar Sagrado, Mar Morto. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Então houve aí como se fosse um grito de independência. Ao 14º ano veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote, Canaim, e aos Zuzins, Zuzins em An, e aos Emidins em Savi-Criatã. Os nomes difíceis, a genealogia, mas tem muita coisa a nos ensinar. Vamos continuar. E os Hereus no seu monte Ser, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em En-Mispater, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos Amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram aos reis de Sodoma e Gomorra, de Adimar, de Zeboim e de Belá, este é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedorlaomer, rei de Elã, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, e contra os reis, contra 5. E contra os reis, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os mantimentos, e se foram. Então aí a gente vê uma guerra entre 5 reis contra 4. Desses levaram os piores momentos, foram contra os reis que eram da coligação sodomita, Sodoma e Gomorra. Levaram um cacete, apanharam, morreram, fugiram, e esses reis levaram tudo que eles tinham, foram embora. Só que com isso levou também a Ló. Ló foi levado cativo e todos os seus bens foram com eles. E isso incomodou ao patriarca Abrão. Diz assim: e apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, mas não é bebida não, viu? Aqui diz Escol mesmo. E de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Então, haviam alianças políticas entre Abraão e esses povos, e entre Ló também. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes nascidos em sua casa, e o perseguiram até Dan. Então Abraão tomou atitude. O que nós aprendemos com tudo isso? Aprendemos que nós temos que tomar atitudes e termos aliança.
Você é amigo de uma pessoa, então você tem uma aliança com essa pessoa. Você tem que defendê-la no momento certo. Você tem que ajudá-la. Esse negócio de amigo só de boca é fácil demais. Ó, meu irmão, eu sou teu amigo demais. Muito amigo, eu te amo. Mas quando surge qualquer dificuldade, o cara, ó, vai embora. Mas com Abraão não foi assim não. Abraão sabia que o cara que levou a Ló era muito poderoso. Mas mesmo assim ele juntou o melhor, os melhores soldados da sua casa e foi contra esses inimigos que tinham levado cativo ao seu sobrinho Ló. Diz assim: ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes. Então você tem que procurar os mais capazes, né, para fazer as coisas. Nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Então você, para fazer qualquer coisa bem feita neste mundo, você tem que procurar pessoas capazes. Ou seja, você vai consertar um carro, aí você vai chamar um predeiro para consertar seu carro, você está errado. Você tem que chamar um melhor mecânico. Um mecânico. Sua casa está com problema, com rachaduras, você não vai procurar um mecânico, você vai procurar um predeiro. E justamente o problema vem daí. Muitas pessoas procuram competências erradas para consertar os seus problemas. Trouxe de novo todos os bens, olha só, repartindo contra eles de noite, versículo 15. Ele e os seus homens feriram-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Save, que é o vale dos reis. Então Abraão foi lá, destruiu aqueles reis, tomou a população de volta e tomou seu sobrinho. Então o rei de Sodoma foi ao seu encontro, né? Ao seu encontro. Até essa parte aqui agora que nós vamos ver, Melquisedeque abençoou Abraão. Essa parte nos dá a entender, né, que é uma parte misteriosa demais, porque Melquisedeque, quem seria Melquisedeque? Seria um rei. Melquisedeque seria o rei de Salém, um lugar chamado Salém. Mas ele não tem nem princípio nem fim. Então qual é o rei que não tem princípio nem fim? Nem genealogia. Seria Deus? Seria Jesus? Seria um anjo? Ou seria apenas um homem comum? Essa parte aqui, essa parte de Gênesis capítulo 14, versículo 18 em diante, é muito misteriosa. Tem hora que nós pensamos que Melquisedeque é uma pessoa que é um príncipe de Salém, que habitava ali nas proximidades da cidade de Sodoma. E outra questão, nós sabemos que como se Melquisedeque fosse um representante dos céus aqui na terra. Vamos ler para tentarmos compreender. Preste atenção no versículo 18 do capítulo 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Então ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. Logo não pertencia a Sodoma, já que Sodoma não estava nem aí para Deus, e além suas práticas não agradavam o Senhor. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários em tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão deu o dízimo dos despojos, né, que tinha conseguido naquela guerra. Então disse o rei de Sodoma. Aí já vem outro texto, é como se fosse esse texto aqui, do 18 ao 20, fosse um texto extra, ou estivesse falando de um outro povo que veio encontrar Abraão antes dos sodomitas. Aí disse assim: então disse o rei de Sodoma a Abrão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Então o rei de Sodoma chegou: pode me dar só as pessoas, pode ficar com tudo que você conseguiu. Mas Abraão não gostou disso não. Abraão disse: levanta a minha mão para o Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandálias,
para que não digas, eu enriqueci Abraão. Então Abraão sabia. Abraão sabia que isso poderia ser usado contra ele em outras horas. Ele disse, eu não quero nada, nada pode levar tudo. Porque para depois não dizer que foi vocês que me enriqueceram. Vamos lá. Nada quero para mim, senão os rapazes, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca os homens, Aner, Escol, Manre, que foram contigo. Estes que tomem o seu quinhão, tomem o que é deles e levem. Então, Abraão não quis nada com o rei de Sodoma. Deus anima Abraão e promete um filho no capítulo 15. Vá fazendo as suas anotações. Capítulo 15, versículo 1. Vamos lá. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão. Deus gostou de alguma atitude de Abraão. Deus gosta de homem de atitude. Deus não gosta de homens mosca morta, não. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Eu sou de Deus não faz nada. Eu sou de Deus não tem reação nenhuma. Eu sou de Deus, eu sou de Deus. Tem que ter reação, meu amigo. Abraão, quando viu o seu sobrinho sendo levado e humilhado pelo povo estranho, ele não disse, não, peraí, eu vou ficar aqui, eu vou ficar seguro, ele que se vire. Deus me livre. Não, ele foi lá e tomou atitude, tomou a dianteira. Meu irmão, você tem que tomar atitude na vida. Deus gosta de homem que toma atitude. Deus não gosta de mosca morta, de lesma. Não, Deus gosta de cara. Peraí, é assim, eu vou fazer isso. Não, mas você não é obrigado, mas eu faço. Porque eu quero, eu gosto, eu vou ser útil. Então você tem que procurar ser útil, ser destemido, tomar atitudes como Abraão tomou, e Deus gostou demais da atitude de Abraão, a tal ponto que Melquisedeque visitou ele no versículo 18, 19 e 20, do capítulo 14, e no capítulo 15 diz, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o teu prêmio será sobremodo grande. Então, Deus gostou. Porque Abraão, ele defendeu até os sodomitas, sem eles merecerem, porque eles mereciam, como depois foram destruídos, né? Sem eles merecerem, Abraão foi lá e destruiu os inimigos dele. E respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. Disse mais a Abrão, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido em minha casa será o meu herdeiro. Isto respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então Deus já foi falando sobre a questão que iria nascer um filho de Abraão mesmo, não seria escravo não. Então, conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse, será assim a tua descendência e posteridade. Essa parte aí, como eu lhe falei, ela retrata tanto a posteridade do sangue, da carne de Abraão, como a posteridade espiritual. Acredito eu, suponho, desconfio, que esta palavra está falando da descendência espiritual do nosso querido patriarca Abraão. Por quê? Porque Israel nunca chegou a ser de número de estrelas do céu, nem de areia da terra. Os chineses sim chegaram a um número muito grande, mas mesmo assim eles não chegaram. Mas essa descendência aqui e a posteridade, isso aí dá uma conotação material e física, seria os filhos da fé. Ele creu no Senhor, como diz no Novo Testamento, e creu no Senhor, e creu Abraão no Senhor, e isso foi lhe imputado como justiça. Hebreus capítulo 11. Disse mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur, dos caldeus, para dar-te uma herança nesta terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente à outra, e não partiu as aves.
aves de rapina, ou seja, os urubus, desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxortava. Bem, Deus começou a fazer um pacto com Abraão aí. Ele tinha falado apenas com Abraão. Agora veio a questão do pacto, dos animais partidos ao meio, que significava um pacto entre Deus, Abraão e sua descendência, até para usar a descendência de Abraão como útero para o nascimento de Cristo Jesus. E os urubus vinham comer e tal, e Abraão, show, tangia tudinho. O Senhor entra em aliança com Abraão no versículo 12 do capítulo 15. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então essa aí é a questão, tem a questão física e a questão espiritual. Essas trevas aí tem uma questão espiritual também. Ou seja, Abraão começou a se sentir solitário, como fosse deprimido, grandes trevas, e ele começou a cochilar. Ao pôr do sol caiu profundo sono, então ele ficou cochilando. Versículo 13. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Isso aqui, essa escravidão, não foi Deus que provocou, mas Deus anunciou que Israel iria ficar como escrava por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. Então Deus foi revelando o que iria acontecer com a raça, com a genealogia, com os filhos de Abraão. E tu irás para teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Então Deus já vai premeditando aí, predizendo a morte de Abraão. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então a iniquidade tem medida, tamanho. Acaba de não existe pecadinho nem pecadão. Existe sim. Né? E outra coisa, o pecado pode se acumular também. A medida do pecado ainda não completou, ou seja, a sentença não poderia ser dada, porque o pecado ainda não tinha sido culminado na vida dos sodomitas. E na vida dos amorreus, heveus, fariseus, cananeus e todos que habitavam aquela região. Versículo 17. Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então é o seguinte, houve dessas trevas e Abraão começou a entrar naquele momento de sono, de cochilar. De repente veio uma tocha de fogo e um fogareiro e passou entre os pedaços, confirmando a aliança, glória a Deus, entre o patriarca Abraão e Deus. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Aqueneu, o Quinezeu, o Cardomeu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, os Amorreus, os Cananeus, Gigaseus e Jabuseus. Então era o povo que habitava aquela região que tinha sido entregue na mão de Abraão. Capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Gênesis. Diz assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão Abrão gostou do conselho de Sarai. Eu tenho filho mesmo, eu vou... E ela está deixando, ela está pedindo, ela quer ter um filho. Então o útero de Agar vai ser útil para que nasça um filho meu.
Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado 10 anos na terra de Canaã. Então já fazia 10 anos que Abraão estava esperando. Ai, meu Deus. Às vezes a gente fica esperando, as coisas não vêm e nós agimos precipitadamente. Foi o que aconteceu com o nosso querido patriarca Abraão. Ele agiu precipitadamente, até porque 10 anos não é 10 dias, é muito tempo, né? E possuiu a Agar, e a própria Sarai, esposa de Abraão, levou Agar e deu a ele como sua esposa. Então ela não tem que reclamar. Você nunca pode reclamar daquilo que você permite. Se você permite algo, está permitido. Não, porque ele é ruim e tal. Mas você não permitiu? Ele a possuiu, né, e concebeu, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai. Então assim, tem gente aqui fazendo uma discussãozinha sobre esse texto. Tem gente que só quer um pezinho. Você dá a mão para essa pessoa quer tudo, o pé quer tudo. Você abre uma situação para uma pessoa, você ajuda uma pessoa, você é um patrão, você vai lá e diz, coitado do cara, tá passando fome, eu vou botar ele na minha empresa para varrer uma salinha lá, ajeitar, eu vou dar um salário mínimo para ele e vou ajudar ele. Aí o cara lá, coitadinho, bichinho, né, aceita tal, o emprego, fica contente. Mas com 3 meses depois ele bota o patrão na justiça e fica dizendo que o patrão é um monstro, é um ladrão, isso, aquilo, outro. Mesma coisa às vezes é a mulher namora com o cara e depois fica dizendo que o cara é safado, é ruim, sem vergonha e tal, mas ela não viu antes não. Então foi o que aconteceu aqui. Depois que Abraão possuiu ela embuchudou, olhou para sua senhora que tinha colocado ela lá como esposa de Abraão e começou a desprezar. Quantas pessoas são ruins desse jeito? Pessoas que só querem um pezinho para desprezar você, para humilhar você por causa da besteira de uma moto, de um carro que tem e você não tem, de um cargo na igreja. Pronto. E ela possuiu e ela concebeu, vendo ela, desprezou a sua senhora. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Então, olha bem, preste atenção. Sarai foi se queixar para Abraão e disse que a afronta que a sua escrava estava fazendo devia ser tomada as dores pelo patriarca Abraão. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor o que te parece. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Aí começa o moído das mulheres, como diz no nordestino. Começa o moído das mulheres. Não é nem mulher, das mulheres. A Agar começou a desprezar a Sarai. E depois que Sarai foi fazer um fuxico a Abraão, Abraão deu autoridade a Sarai. Sarai foi e desprezou a Agar e começou a humilhá-la. E ela, fugindo da sua presença, começou a se chocar as carnes. Esse mal entre esse povo que vive brigando lá naquela região é uma questão da carne. Ele nunca vai acabar, nunca. De repente está tudo em paz, coisa legal, tudo bem e tal. De repente, bum, uma bomba explode e começa tudo de novo. Versículo 7. Tendo achado o anjo do Senhor, versículo 6. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de sul. Disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens? E para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença da minha senhora Sarai.
Então Deus pergunta para você, de onde tu vem e para onde tu vai. Como diz novamente o Matuto, de onde tu vem, de onde tu vai. Você tem que saber para onde vem, de onde vem, você tem que saber para onde vai, para ser bem sucedido na sua vida. Então disse o Senhor do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, e de maneira que por numerosa não poderá ser contada. Então novamente aquela promessa do anjo, agora aqui foi um anjo, para agora Agar, né? E Deus apareceu a Agar, mostrando que também tinha um plano na vida daquele menino. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz a um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Então os ismaelitas são filhos de Abraão também, só que eles são filhos de Abraão com Agar. Eles podem até reivindicar ser o primeiro filho, o primogênito, mas Deus não quis que o filho Ismael, filho de Agar com Abraão, fosse o filho da promessa. Mas Deus disse que ele será grande, Deus disse que ele vai se multiplicar, tal. Então Deus já fala sobre a grandeza do povo ismaelita. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteira a dos seus irmãos. Então, encontramos aqui um mistério. O anjo falando que os ismaelitas seriam como um jumento brabo, e a mão dele seria contra todos, e todos contra ele. E há uma confusão danada. E o ismaelita é assim mesmo. Ele mata, faz aliança, mata de novo, quebra aliança, faz outra com outra pessoa, e há uma confusão dos diabos. Então ela invocou o nome do Senhor, que lhe falava, tu és Deus que vê, pois disse ela, não olhei eu neste lugar para onde aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Bel-Lai-Roi, está entre Cádiz e Bered. Então esse contato entre Deus e Agar foi muito importante, mostrando que o filho de Agar também teria uma grande importância nesse mundo. Agar deu à luz a um filho, a Abraão, e Abraão ao seu filho lhe dera Agar, chamou de Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz a um filho. Então 86 anos é um velhinho danado, né? Ainda teve um filho, né? Coisa boa. E nasceu aí os ismaelitas, o povo que veio de Ismael. Deus muda o nome de Abraão no capítulo 17. Vamos para o capítulo 17 para compreendermos a ação de Deus nesta família. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Então, nós poderemos ser perfeitos só na presença do Senhor. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Então, Deus chamou e começou a fazer uma aliança. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosa nação. Mas aqui está no plural, serás pai de numerosas nações. Aí está explicando que a nação que está falando aí não é a nação israelita, porque a nação israelita é uma nação. Diz aqui, ó, vou repetir novamente, versículo 4 do capítulo 16. Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão, é legal, né? Abraão já não será o teu nome, e sim, Abraão não será mais o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. Então a bênção da prosperidade estava sobre a vida de Abraão e de sua descendência.
E te farei nações, e reis procederão de ti. Não um rei, não, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no curso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o teu Deus. Então Deus já foi dando essa terra a Abraão e estendendo também essa aliança para toda a sua geração. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança. Então haverá uma aliança que deve ser guardada por ambas as partes. Tu e a tua descendência no decurso de suas gerações. Esta é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência, todo macho entre vós será circuncidado. Então Deus começa a gerar um sinal entre a descendência de Abraão e ele, que seria o corte do prepúcio, ou seja, uma circuncisão. Circuncidarei a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto os escravos nascidos em casa como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. Então, Deus mostrando que houve uma aliança entre Israel que muitos confundem e não sabem. Porque Deus foi assim com Israel e não é com a China, não é com o Japão? Porque ali tem uma aliança. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, que quebrou a minha aliança, pois quebrou a aliança. Então Deus é um Deus de aliança. Você tem alianças com Deus? Se você tem aliança com Deus, faça a sua parte, porque Deus sempre fará a parte dele. Deus quer ter alianças com os homens, e Deus honra cada aliança como honrou com Israel. Guarda a tua aliança com o Senhor. Versículo 15 do capítulo 16. Deus muda o nome de Sarai. Disse também Deus a Abraão: Sarai, tua mulher, já não se chamará Sarai, porém Sara. Abençoar-lo-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei, e ela e ela se tornará nações, reis, e dela se tornará, ou seja, virá nações, reis, povos procederão dela. Então não é só questão de Israel, meu amigo. Eu sei que tem muito gente judaizante, gente que vive, Israelzinha é maravilhosa. Israel é maravilhosa, glória a Deus. Não precisa essas coisas todas também não. Mas aqui no texto é bem claro que irá vir de Sara nações, reis e povos procederão dela. Então não é um povo, não é uma nação, não é um rei. São várias nações. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, aqui já viu o nome Abraão, e se riu. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara aos seus 90 anos. Então realmente era algo extremamente milagroso, uma mulher de 90 anos, que tinha mais ou menos aí o que? 40 anos que parou a sua menopausa, que veio a sua menopausa, ela engravidou novamente. Disse Abraão a Deus. Isso mostra, gente, que Abraão, apesar de ser o pai da fé, homem de Deus, nosso pai na fé, ele também tinha seus momentos de dúvida, porque temos os momentos
humanos. Então aquele pastor que você tanto gosta, aquele missionário que você tanto gosta, ele também tem pontos fracos. E às vezes fica meio perdido. Como Abraão disse, eu, um homem de 100 anos, minha mulher com 90, a gente vai ter um filho. Ele não era o pai da fé, ele podia dizer, é isso aí, e pronto. Mas só que ele teve uma certa dúvida. No fundo, todos nós às vezes temos nossos momentos de incredulidade, né? Então disse Abraão a Deus, oxalá viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho. Então Abraão começa a puxar Ismael, mas Deus disse, ó, de fato Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência. Então Deus ia estender a sua aliança ao seu filho, ao filho de Abraão, Isaque. Quanto a Ismael, aí Deus cita Ismael, quanto a Ismael, eu te ouvi. Então Deus falou, Abraão falou com Deus, certamente pedindo uma bênção para o seu filho Ismael, porque ele dizia, eu te ouvi. Quanto a Ismael, eu te ouvi, abençoá-lo-ei, far-lo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei grande nação. Então não é grandes nações, grande nação. Surgirá deles 12 príncipes. A minha aliança, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara dará à luz neste mesmo tempo, daqui a um ano. E findar esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então aqui já vem outro mistério, né? Deus falou com Abraão e depois, quando parou de falar, ele se elevou, subiu, né? Deus abençoou Ismael e Deus abençoou a Isaque, mas disse que o filho da promessa e a aliança iria passar, era para Isaque. Então aí é quebrada aquela questão do primogênito. Apesar de Ismael ser o primogênito e a bênção teria que ir para ele, Deus não transferiu para Ismael. Então a aliança não é por carne, a aliança é por fé. Porque se fosse pela carne, quem seria o legítimo representante de Abraão seria exatamente Ismael. Mas não foi pela carne. A nossa salvação não é por etnias, por sangue, por carnes. A nossa salvação é por fé. É pela graça de Deus. Então, se fosse pela etnia, a descendência teria que seguir o primeiro filho, que era Ismael. Mas Deus disse, não será o filho de Agar, o filho da promessa. Estabelecerei a minha promessa com Isaque, filho de Sarai. Tomou, pois, a Abraão, o seu filho Ismael, e todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentro de sua casa, e lhe circuncidou a carne, do prepúcio, de cada um naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Tinha Abraão 99 anos de idade, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Então até o próprio Abraão foi circuncidado na carne do seu prepúcio. É um cortezinho que dá embaixo do pênis, né? Ou seja, do prepúcio do pênis. Ismael, seu filho, era de 13 anos, quando foi circuncidado na carne do seu prepúcio. Abraão e o seu filho Ismael foram circuncidados no mesmo dia. E também foram circuncidados todos os homens de toda a casa, assim os escravos nascidos nela, como os comprados por dinheiro, e ao estrangeiro que habitava no meio, né, da tribo de Abraão. Legal, né? O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Então Deus e mais 2 anjos aparecem a Abraão no capítulo 18. Vamos ler isso aqui? Interessantíssimo, é uma bênção. Vamos para o nosso próximo vídeo ler sobre o capítulo 18 do livro de Gênesis. Do livraço, é um livro maravilhoso, o livro de Gênesis. Você vai se apaixonar pelo livro de Gênesis. Vamos para o próximo capítulo? Paz e Luiz, vamos lá.